Olá pessoal, graça e paz. Que você tenha sucesso e progresso à face do milagre. Domingo eu falava sobre Davi e eu estou extremamente empolgado com isso. Como Deus escolheu aquele rapaz. Não pela aparência, não pelo currículo e não pela capacidade, mas pelo coração. Isso serve de lição tanto para quem escolhe, como para quem é escolhido. Deus não seguia pela aparência, pelo currículo, pela capacidade, mas pelo coração. E o coração especial não é aquele mais sentimental, mais emocional. Mas, porque não se trata de sentimentos, mas aquele disposto a fazer tudo o que Deus mandar. O Senhor rejeitou Saul, eu li aqui domingo, 1 Samuel 16. Eu o rejeitei como rei de Israel, disse Deus a Samuel. Deus não rejeitou Saul, o rejeitou como rei. Deus não rejeita pessoas, mas rejeita para a missão. E o Senhor está procurando na igreja. E talvez está procurando fora da igreja. Aí nos GCs por aí, pessoas para vir realizar essa obra. Vai preparar, vai conduzir, vai realizar. Quero dizer a você que me ouve, que nada vem pronto, nada vem... tudo vem para ser trabalhado. O próprio Davi foi ungido a rei, mas não sentou no trono. Foi preparado por Deus ao longo dos anos. O Davi, quando começou sua caminhada de batalhas, porque o Davi, vamos lá, ele era um dos principais comandantes do exército de Saul. Ele vinha tendo vitórias assim, e grandes vitórias, que ele já estava ficando famoso. Ali debaixo da autoridade do rei Saul, Davi vinha se destacando como o principal dos comandantes. Quando ele vinha da guerra, o povo cantava, Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares. Mas aí Davi foi retirado dali por inveja do Saul, por medo, por um monte de coisa, e foi viver numa condição extremamente desfavorável. E quem se juntou a ele? Homens desgostosos, endividados, falidos, gente que muitas vezes ninguém quer perto. Mas ninguém vem pronto. Eu me lembro de uma batalha de Davi, que ele foi enfrentar os filisteus e os soldados deles que estavam com ele fugiram, deixaram ele sozinho, covardes, com medo, desgostosos. Mas esses homens, que começaram com 400 homens, viraram 300 valentes. No meio dos 300 valentes, tinham 30 líderes extremamente diferenciados. E acima deles tinham 3 valentes que eu vou te falar. Eram, assim, os extremamente vitoriosos, diferenciados. Mas ninguém chegou pronto. Ninguém chegou lá treinadinho, pronto, preparado. Então Deus está falando com a gente, especialmente nessa quarta-feira, sobre sucesso e progresso. Não ache que Deus vai te pegar porque você está preparado e não ache que Deus vai colocar pessoas ao teu lado porque elas são as melhores. Talvez elas nem sejam as melhores, talvez elas sejam as piores, porque trabalhar com gente desgostosa, endividada, falida, de autoestima, estima baixa, é um sofrimento. Mas aqueles homens que ninguém dava nada se transformaram em grandes guerreiros extremamente vitoriosos. Para citar um deles, numa batalha, desde manhã até no final do dia, matou sozinho 800 homens. E ele não era um Sansão. Esse homem chegou a Davi como um desgostoso, abatido, endividado, de moral baixa, de autoestima no chão. Mas olha quem se tornou. O próprio Davi, que um dia esteve no alto, como um dos principais do palácio, posso dizer assim, um dos preferidos do Saul, ao lado do Jonatas, o filho de Saul. Agora vai lá Davi para baixo, para o deserto, para a caverna, como nós pregamos outro dia. Mas isso não é uma descida, é uma subida. Esse momento de deserto, de caverna, onde a pessoa sai da glória, de uma posição de grande destaque, de suma importância. E muitos vão se identificar com o que eu estou falando. E descem. E ali se une a pessoas. A pessoa se une a ele
inferiores, desgostosas, que não têm essa disposição, mas em breve nós estaremos numa posição muito mais elevada, num governo muito superior para a glória de Deus. Se você se identifica com essa palavra, que ela enche o seu coração. Um dia estava lá numa posição abençoada, mas por algum motivo perdeu a posição, mas vai terminar numa posição superior a todas elas, porque Deus te escolheu e me escolheu para coisas extremamente grandes. Não se trata de capacidade, mas do coração. Do que está no nosso coração. E como diz lá em Atos 13, 22, mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem disse, Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Glória a Deus, esse era o segredo de Davi. O coração dele é um homem que fará tudo o que for da minha vontade, fará tudo o que eu mandar. Selecione pessoas assim, desgostosas ou não, com currículo bom ou não. Elas vão fazer o que você mandar? Elas serão fiéis ao que Deus mandar? Essa é a pessoa certa. Bispo, essa pessoa não tem talento, mas ela vai fazer o que Deus mandar? Escolha ela. A outra tem muitos talentos, muitas habilidades, mas ela não vai fazer o que Deus mandar? Não, então não escolha ela. Fica com o inferior no campo da capacidade, da indicação, da habilidade, da competência, mas superior no campo da obediência ao propósito de Deus. Essa é a pessoa certa. Que você será escolhido por essa habilidade, eu também, e aqueles que estavam numa posição e foram para uma posição inferior, pode ter certeza que isso não foi uma descida, não. Não foi uma descida. Parece, mas não foi. Porque o futuro que nos espera na Igreja do Pleno é extremamente grande. E eu falo em nome de Jesus, pela palavra de Deus, e não falaria isso com negligência ou de forma leviana, porque eu respeito muito a palavra do Senhor e a missão que Ele me deu. Falo isso porque é o que o Espírito Santo me diz para falar. Igreja do Pleno, você, Igreja do Pleno, você vai administrar e vai ser colocado em posições que você nem imagina, de tão grande que vai ser. E todos os que estiverem conosco desfrutarão de um governo justo, de uma religião que não é religiosa, de uma igreja que é uma verdadeira família, de uma igreja que não é perfeita e que até comete erros, mas que ama a Deus e tudo que quer é acertar, que ama as pessoas, que não quer só morar num palácio, quer que Deus more num palácio, não quer que apenas os líderes sejam bem-sucedidos, mas que todo o povo seja bem-sucedido. Essa é a igreja que você faz parte e fará parte. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Eu consagro os trabalhadores, empresários, profissionais liberais, aqueles que estão aí lutando para pagar suas contas. O Senhor está escolhendo pessoas para erguer e prosperar, confiar medidas e quantias de dinheiro, salários, renda, faturamento, verdadeiras riquezas nas mãos dessas pessoas, verdadeiros impérios no mercado financeiro, no mercado profissional, na área de trabalho, seja comércio, indústria, vendas, o que for, não importa, serviços, área de educação. O Senhor vai levantar no pleno, na igreja, no nosso meio, vai trazer e vai levantar também pessoas para governar, como levantou Davi, pessoas para realizar a obra do Senhor de forma gloriosa, poderosa, como o levantou o Saulo, que virou Paulo. Glória a Deus por isso. Eu profetizo, ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, no começo de junho agora, um novo ciclo, um novo capítulo na história do Pleno. E nós não descemos, mas estamos sim subindo para posições muito superiores. Quem esteve no Egito e sabe que o Egito é como o paraíso na terra, vai ver a terra prometida, como é superior. Mas no meio tem um deserto, tudo bem. Quem esteve numa posição alta, como Davi esteve com Saul no palácio e teve que fugir para as cavernas,
A caverna é só a passagem e em breve estará Ele mesmo no trono. Nós mesmos nessa posição muito mais elevada, porque Deus se agradou do nosso coração e está escolhendo muitas pessoas para fazer isso, para estar conosco nessa caminhada de lutas, de batalhas, mas de vitórias. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você tenha sucesso e progresso. Um forte abraço. Graça e paz.